Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Elisete e hoje nós vamos fazer nosso segundo encontro da nossa aula de negociação. O tema da aula de hoje está ligado à negociação comercial, não é assim? Então, vocês já leram a unidade 2 do livro lá da disciplina e perceberam a importância da negociação comercial. Hoje, nossa história vai ser novamente sobre Antônio, né, que é o dono da empresa digital, que vai estar negociando com a Xinzin, aquela empresa chinesa. Estão lembrados? Ah, eu espero que sim. Então, a aula passada nós falamos sobre a importância da negociação, sobre os tipos de negociação que a gente tem, alguns conflitos que podem aparecer, os atores, né, da negociação, que aí nós temos o árbitro, ou nós temos também o mediador. Hoje nós vamos ver uma outra abordagem dentro da negociação e tentando, claro, ajudar o Antônio, que é o nosso ator principal, a entender melhor esse processo e acalmá-lo, porque o Antônio está muito apreensivo, está preocupado, porque olha, a cultura que aconteceu, né, as dificuldades da cultura, ele não conseguia entender muito o que eles querem, e como é que está a Xinzin, uma empresa grande, eu pequena aqui, então ele está um pouco receoso, temeroso nessa tomada de decisão. Nesse sentido, né, então, já conhecendo, nós precisamos ajudá-lo. E para entender a nossa aula, eu gostaria de fazer um convite ao estudo. Então, no slide, nós vamos entender o que é que nós vamos fazer na aula de hoje. Bom, nessa unidade curricular de negociação, o objetivo de aprendizagem nessa etapa será o quê? A elaboração de um plano de preparação para negociação comercial, tá? Então, agora nós vamos estar falando realmente de colocar em prática a ação comercial. A cada sessão iremos abordar uma parte desse plano e ao final dessa unidade você terá desenvolvido o plano completo. Então, esse é o nosso objetivo principal dessa aula. Para concluir essa tarefa com êxito, você precisará estudar e se dedicar bastante. Bom, eu acredito que vocês já estejam fazendo isso, porque eu vi que vocês já participaram do fórum, né? Eu fiquei feliz. A professora já abriu o segundo fórum para debate de vocês. E eu queria aproveitar, antes de nós entrarmos efetivamente lá na segunda parte do convite ao estudo, para falar para vocês do vídeo que eu coloquei lá na nossa segunda aula, né? É um fragmento, é uma entrevista do Yuri. O William Ury, ele é um dos mais, assim, eu digo assim, o top do top dos autores sobre negociação. Ele escreveu um livro muito famoso que é de negociação, que é Como Chegar ao Sim. Então ele fala de negociação diplomática, negociações internacionais, e ele já foi mediador de muitos desses conflitos internacionais. É interessantíssima a palestra dele, eu assim, recomendo muito que vocês assistam, vejam e depois debatam lá no fórum a proposta que eu postei para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha, se estiverem gostando lá no fórum, pode postar, tá? Se quiserem mais indicações de vídeo, de livro, a professora, como se diz, quanto mais vocês pedirem, mais eu vou abusar de vocês e vou fornecer, porque eu gosto muito dessa disciplina, e muitos autores, muitos livros e muitos filmes para indicar para vocês. Tudo bem? Então vamos continuar vendo o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá? Bom, então, para que esse objetivo nosso seja alcançado, acompanhe a situação, problema, né? Baseada na realidade de quem? Na realidade do Antônio, que é o ator principal, né, dessa unidade nossa do livro, continuando a unidade 1, então agora a unidade 2, que vai falar sobre as dificuldades dele em negociar com uma empresa estrangeira. Portanto, na situação de realidade profissional desta unidade, nós iremos, né, percorrer essa trajetória com o estudo da negociação. E iremos acompanhar o Antônio
no que se segue em sua negociação com a Xim, a empresa chinesa, né, que está querendo comprar os produtos, entre aspas, né, que ele não são produtos de mídia digital, do Antônio. Na unidade anterior, ele estava se preparando para a transação. Agora chegou a hora do encontro, face a face com o presidente da Xim. Imagina só, como é que o Antônio deve estar se sentindo? Mesmo preparado, né? O quanto ele se preparou, porque vocês sabem que ele não tinha noção nenhuma sobre negociação, um pequeno empresário que não tinha todo esse know-how. Então, ele tentou, estudou, se preparou. Mas será que o Antônio está preparado realmente para lidar com o CEO, né, o CEO dessa empresa que é a Xim, que veio lá da China exatamente para negociar com ele? Eu acredito que ele deve estar com as pernas bambas, tremendo de medo de ter esse encontro com esse grande gerente. Aí eu pergunto para vocês, se fosse vocês, como vocês estariam? Estariam nervosos, receosos? Olha, isso faz parte, não é? E eu acho até bom, até certo ponto, a gente ter uma adrenalina, porque essa adrenalina faz com que a gente brilhe os olhos, que faça diferente. Porém, quando isso se transforma em medo, pode atrapalhar a negociação, ok? Então, esse é um ponto que o Antônio terá que ultrapassar, né, superar, para ver se consegue chegar a um acordo. E lembrando que quando nós falamos na aula passada, eu falei dos momentos da negociação, lembram? São 3 momentos. O primeiro é o momento em que eu estou sozinho, que eu não encontrei a outra parte ainda, que é quando eu vou fazer o planejamento, eu vou ver os índices, eu vou analisar os pontos fortes e os pontos fracos do concorrente, da minha empresa e do fornecedor, né, da pessoa que quer comprar de mim. Vou obter todas as informações do outro negociador, da outra empresa com a qual eu vou negociar. Então, a parte inicial, que eu digo o primeiro momento, quando eu não tive ainda tete a tete, ou cara a cara com o outro, a outra parte, o que vai acontecer? Eu vou estar me preparando. Então, eu tenho que saber tudo. Lembra que eu falei para vocês, vocês vão perder algumas noites de sono? E é verdade. Para quê? Para que esse segundo momento, que é onde você tem o encontro, a negociação, fique mais tranquila para você fazer. E qual é o terceiro momento? Lembram disso? Esqueceram? Não esqueçam, hein? O terceiro momento é o pós-venda, o pós-negociação, onde eu vou ter a avaliação dessa negociação, se tudo aquilo que eu planejei realmente foi conquistado, as minhas margens de negociação, então quanto que eu tinha o mínimo de produto, quanto eu tinha o máximo para oferecer, se realmente eu fiquei ali. Então tudo isso são informações necessárias para que eu possa dar continuidade ao negócio. Porque quando nós falamos de negociação é um acordo de longo prazo. Você não vai vender uma vez só. Você vai, e principalmente o Antônio, a vontade dele é que isso seja permanente, que se transforme em um acordo de longo tempo. Então, por isso que ele tem que estar muito preparado, analisar quais são seus pontos fortes e pontos fracos, e ele sabe que o ponto fraco dele é ele não ter experiência em negociação. Portanto, cabe a nós, né, seus consultores, entre aspas, auxiliá-lo nessa atividade. Nesse sentido, eu convido vocês a continuar lá no slide para que nós possamos entender um pouquinho mais. Vamos lá? Bom, então, nesse caso, o Antônio percebeu que ele estava preparado adequadamente e que tinha muita informação para negociar. Mas o chinês parecia um robô preparado para a barganha. Seus gestos e seu comportamento eram friamente calculados e isso deixou Antônio pasmo. Imaginem, né? O Antônio, com aquela empresa pequena, preparado, ele se preparou dentro do que ele conseguiu no prazo. Aí chega aquele chinês todo robótico, metódico, né? Porque eles são assim, eles são muito, até eles adquirirem confiança com você, eles são muito metódicos. O que aconteceu? Ó, começou a tremer.
E aí, pessoal, quando a gente começa a ter medo e a não ter confiança, quando a nossa autoconfiança sai, é muito perigoso. Por isso, né, eu gostaria de convidar vocês a assistir ao nosso vídeo de abertura para entender o que vai desenrolar nessa aula. Como é que a gente vai fazer para ajudar o pobre Antônio, que está todo temeroso com essa negociação. Vamos assistir? Chegar a um acordo sobre o preço de algo, definir a data de entrega de produtos ou serviços, decidir como será utilizado o dinheiro da família. Em algum momento você ou alguém que você conhece irá fazer algum tipo de negociação. A negociação é a comunicação entre duas ou mais pessoas com o objetivo de chegar a um acordo. Mas isso não é tão simples como parece. Uma negociação bem-sucedida precisa ter transparência na comunicação, ter os objetivos de negociação definidos, manter um diálogo racional e ter empatia com o outro lado. Nas SPs dessa unidade de Estratégia Empresarial e Negociação, veremos como proceder para ter sucesso em diferentes negociações. Pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Bom, eu espero que vocês tenham feito, né, o que nós chamamos de pré-aula, é a web-aula, ter ido lá, assistido, entrado nos links, lá tem vários links bons para que vocês acessem, né, e já tenham baixado lá no seu smartphone a biblioteca Saber e acessado o livro da disciplina que você pode ler em qualquer lugar. Não é assim? Eu tenho acessado lá no meu smartphone, tá? Olha que como se diz, eu também não tenho livro físico, eu olho tudo ali, né? Então, até porque não fui eu que escrevi o livro, então eu não tenho ele. Mas a gente vai sempre se aprimorando, fazendo leituras e, como eu disse para vocês, pesquisando esse assunto, né? Falando em livro, na aula passada nós falamos, eu indiquei para vocês o Martinelli, que é a bibliografia da disciplina, e também o José Augusto Vanderlei, que é o autor do livro Negociação Total. Mas tem o Basserman também, que é bom, tem muitos livros de negociação bons para comprar. Procurem assim em sebos, aquela estante virtual, se vocês quiserem, tem livros que dá para ser comprados. Ou então acesse sites mesmo, que muitos desses artigos estão publicados na HSM, que é uma revista muito boa, às vezes artigos na Cielo vocês vão encontrar, então pesquisem. Quando vocês forem ler algum artigo, tente ler artigo que foi publicado em revistas sérias, que a gente diz, ou então, pelo menos, se for uma dissertação, que seja uma dissertação de mestrado ou doutorado. Porque às vezes você pega um trabalho aí de pós-graduação que não teve tanta relevância, não teve um debate tão ferrenho. Agora, na Cielo, quando você pega uma dissertação de mestrado, pode crer que é coisa boa, tá bom? A professora indica, ler é muito bom e é assim que a gente aprende. Tá? Ninguém nasce sabendo, não. É no dia a dia, que a gente vai pegando know-how, a vivência. Lógico, né? Eu tenho assim um pouquinho mais de tempo de vocês, muitos, né? Hoje, inclusive, hoje a professora tá parecendo um pinguim, tomou um banho, né? Nessa chuva. Tá linda hoje. Vocês devem estar assustando. Falou que essa bruxa aí é a professora mesmo. Tá até de óculos, né? Que não deu tempo de se arrumar muito bem, não. Cheguei quase em cima da hora por causa do trânsito. Então, só para dizer para vocês que podem tirar da gente muitas coisas, mas o nosso conhecimento, o nosso know-how, isso, quando a gente adquire, a gente fica para nós. Nós somos únicos. Então, a diferença entre os profissionais está no desempenho individual de cada um, a forma como as pessoas vão buscar esse conhecimento. E por isso, né? Quais são os conhecimentos prévios que a gente espera que vocês tenham para essa aula? Lá no slide vocês vão ver que entre eles eram entender as ferramentas psicológicas
na negociação, né? As habilidades e comportamentos do negociador. Então, nós vamos ver os tipos de negociação psicológica que nós temos, o ardiloso, né? O que será que é uma pessoa ardilosa, uma amigável? Então, nós vamos ver mais para frente. Entender esse jogo do poder. O que é o jogo de poder, né? Lembra que o que dá poder a um negociador é a informação, o tempo, né, que está ligado ao conhecimento? Essa é uma das técnicas. Também analisar as técnicas da prática da negociação. Então, como que é? Quais são as técnicas que eu posso utilizar? Como é que eu vou fazer? E, portanto, nesse sentido, né, nós nos preparando para a aula, a nossa situação geradora de problema, ou melhor, de aprendizagem, né? Porque o problema nós vamos resolver daqui a pouco. Então, qual será? Conduzir uma negociação para a agência de publicidade do Antônio. Aquele coitado que está lá todo tremendo, morrendo de medo do presidente da Xizinho. Antônio precisa resolver o seu problema. Por mais que ele tivesse estudado muito sobre a negociação, ele ainda não se sentia preparado psicologicamente. E olha, pessoal, pior do que tudo é essa palavra aqui, ó. O psicológico de um negociador. Quando o outro consegue atacar essa parte psicológica e nós ficamos fragilizados, olha, é um passo para o ganha-perde. O outro ganha e a gente perde, tá bom? Para isso, só de pensar no dia da reunião com o chinês, ele já sentia calafrios, a boca seca, tremedeira, praticamente uma síndrome do pânico da empresa Xizinho. Mas eu acho que está na hora da gente ajudar Antônio a ver que ele pode sim, que ele vai conseguir esse desafio. Aí vamos ver então o vídeo que dá início à nossa primeira situação problema. Vamos ver? E aí? Tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. O Antônio pode não estar preparado, mas que nós vamos auxiliá-lo nesse ponto, vamos. E vamos nos preparar junto com ele. Correto? Então vamos lá ver qual é a nossa primeira situação problema? Quem nós vamos ajudar? O coitado do Antônio, que está lá todo temeroso, né? Que é o proprietário da agência de publicidade digital. Nós já estamos acompanhando o Antônio desde a primeira teleaula. O que nós vamos fazer? Nós vamos auxiliá-lo a elaborar um documento que irá compor o plano de preparação para a negociação comercial. Aí, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês algumas habilidades do negociador. E eu gostaria que vocês escolhessem dentre elas 5 dessas habilidades, a qual você achou que possa ser mais importante. E pense numa maneira de você treiná-las, tá? Não apenas para ajudar o Antônio, mas para você utilizá-la na sua vida profissional como administrador, tá bom? Podemos ir em frente, então? Então, a partir dessas 5, nós vamos entender quais são essas habilidades. A primeira habilidade que nós temos aqui é a habilidade de foco e atenção. O que o Antônio vai precisar fazer? Ele vai precisar parar de ficar tão nervoso, tá? E começar a ter foco. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar em alguns pontos. Quais são os principais? A minha margem de negociação, até onde eu posso chegar ou eu quanto posso pedir, o prazo que eu tenho
para pagar, para receber, as cláusulas contratuais. Então, esqueça agora meu nervosismo, esqueça tudo, eu tenho que ter foco nesse projeto. Então, toda vez que nós estivermos negociando, nós temos que esqueça os problemas à parte. Vamos focar. Separe as pessoas do problema, não fique com medo do outro, foque no projeto. O que eu quero? Então, o que? Por quê e como? Como eu vou fazer isso aí? São as 3 perguntas mágicas para uma negociação de sucesso quando você imprime foco. O segundo item que nós temos lá no slide, vocês vão ver, está ligado à capacidade de adaptação. E o ser humano, ele é capaz de se adaptar. Vejam, as baratas se adaptaram, que é um bicho tão, como se diz, pré-histórico. Então, capacidade de adaptação. Adaptação tem a ver com mudança. Mudança é sair da nossa mesmice. E negociação, o que é negociação? Lembram a etimologia da palavra negociação da aula passada? Esqueceram? Não pode. Negociação é nec, né? Negação ao ócio. É sair da zona de conforto, largar meu status quo e ir à luta. Dar, como se diz, a cara, a tapa, para conseguir arregaçar as mangas e ir para frente. Então, a capacidade de adaptação está no quê? Eu não ter medo de mudanças, mas além de não ter medo, é eu enfrentá-las. E enfrentá-las com planejamento, com capacidade de discernimento, não é? Entendendo meus pontos fortes e meus pontos fracos. Afinal de contas, se a Xin cruzou o planeta praticamente para escolher Antônio, que é de uma empresa pequena aqui no Brasil, algum ponto forte ele tem. Viram alguma coisa do Antônio que gostaram, porque tem tantas empresas de publicidade digital no mundo, por que escolheram Antônio? Então, Antônio tem que saber também qual é para ter isso como uma carta na manga e usar como um argumento, se por um grande acaso essa negociação emperrar. Não é assim? Então, a gente tem que se adaptar a novos cenários e aquela história lá de Kurt Lewin, né? Você congela, né? Você tem as suas ideias que você tem que deixar para trás, porque a mudança empreende de algo novo. Então, você vai adaptar-se nesse movimento, mudar efetivamente e depois é congelar novamente. O que é congelar? Pegar essas ideias que você tinha lá na cabeça, que você está aprendendo, internalizá-las e torná-lo isso algo presente. Mas o mundo muda tão rápido que nós precisamos sempre estar renovando e se adaptando às mudanças. Então, esse foi o segundo item. A terceira habilidade que o negociador tem que ter, lá no slide vocês vão ver, que está ligada à confiança. Olha, confiança, como é que a gente adquire confiança ou então passa confiança para o outro? Exemplo, você vai confiar em alguém que mente para todos, que é antiético? Claro que não, né, professora? Em quem você vai confiar? Eu vou confiar em uma pessoa que tenha, que a gente saiba que seja honesto, que tenha valores organizacionais, que tenham valores familiares, que seja uma pessoa íntegra. Então, confiança está no exemplo, naquilo que eu passo no meu dia a dia, na forma como eu trabalho, essas diferenças dentro do meu trabalho. Raciocínio analítico, né? Eu, como negociador, eu tenho que ter um raciocínio analítico. Professora, e o que é isso? É saber entender as coisas e analisá-las perfeitamente. Então, eu não posso ter só me deixar levar só pelo emocional ou então só pelos números. Eu tenho que analisar, decodificar, entre aspas, esse processo para analisar. A palavra analítico está ali, né? Analisar quais são os fatores que estão vulneráveis naquela negociação. Então, quando nós falamos de raciocínio analítico, ele é muito importante, né? Assim como o nosso raciocínio lógico, algumas coisas que a gente tem que levar sempre para uma negociação, para que a gente não tenha o perda-ganha ou então pior ainda, né? O perde-perde. Imagina só, ambos perdendo. O ideal é que não se perca. Como eu expliquei na aula passada, às vezes o meu G do meu ganha
pode ser menor ou maior do que o ganho do outro, mas o importante é que ambos saiam satisfeitos da negociação, porque a negociação, relembrando o seu conceito, é a arte de influenciar uma pessoa a atingir, a chegar em um acordo. Quando a gente fala de agenciar, é auxiliar, né, ajudá-la a transpor uma dificuldade. É uma compra, é uma venda, é uma negociação mais, talvez, profissional. Então, quando nós estamos aí numa negociação, nós tentamos fazer o quê? Atingir os objetivos de ambas as partes. Afinal de contas, o ganha-ganha é o mais importante, para que a gente continue negociando em outros momentos e que não seja apenas uma compra ou uma venda isolada. Não é assim? Bom, falamos do raciocínio analítico. O próximo que nós temos lá é o autocontrole. O que é o autocontrole? Nós sabemos que os chineses, eles param de negociar momentaneamente se você vê que a pessoa perdeu o controle, se ela se exaltou, se ela xingou, se ela emocionalmente está desestabilizada. Então, o autocontrole é muito importante. Controle do tempo, foi outra coisa que nós falamos. Não pode, o negociador não pode se atrasar, ele tem que estar sempre antes. Não importa se caiu esse toró que a professora pegou, não tem nem problema. Estava aqui. Então, a professora é o quê? Controla o tempo. Então, é aquela história. Está atrasado? Não pode. Tem uma reunião? Saia antes. A reunião está marcada por 1 hora. É como se fosse essa aula. 1h30. Então, não tem 1h32, é 1h30. Então, isso é controle do tempo. E lembre-se que tempo é poder. Poder dentro um dos poderes do negociador. Então, o tempo é muito importante. Lá no slide, o próximo que nós vamos ver, o próximo item, está ligado à paciência. É muito bacana, paciência e tolerância são coisas que quase iguais, porém diferentes. Paciência é um dom. E paciência está ligado muito a ouvir, a entender o outro. Paciência é doar-se ao outro, muitas vezes explicar a mesma coisa 20 vezes de formas diferentes, porque você percebeu que o outro entendeu. Paciência é não querer, como se diz, passar por cima, ou então, como eu posso, um exemplo mais claro talvez, atropelar as coisas. Eu tenho paciência, tudo a seu tempo. Essa é uma arte difícil. Até hoje, no alto desses 55 anos, essa professora, ela não conseguiu aprender ainda a ter paciência. Eu tento, juro. Sabe aquela oração assim, Senhor, dai-me sabedoria, porque se me der força, eu espanco? É mais ou menos por aí, tem hora, né? Brincadeirinha, só para descontrair. Mas realmente, a paciência é um dom, sabe? Mas é uma habilidade e a gente pode praticá-la. Como? Professora, vamos fazer yoga, vamos fazer artes marciais, tantas coisas aí, judô, que aprende a gente a se controlar no momento certo. Vamos fazer um autoestudo, então tudo a seu tempo. O próximo item que nós temos lá como habilidade no slide é a tolerância ao desconforto. O que é tolerância ao desconforto? Tolerância, como a gente fala, olha, a pessoa lá tem intolerância. Tem intolerância é porque não aceita. Então, se eu tenho intolerância à lactose, é porque eu não posso tomar leite. Agora, se eu tenho intolerância, é porque eu posso. Tolerância ao desconforto é eu aprender em situações de extremo estresse e desconforto a ter controle emocional. E isso, o presidente da Xinjiang é demais. Tanto que ele é robótico, vocês viram? Falando no início do estudo, ele é robótico, ele é uma pessoa extremamente fria, e essa friagem que está intimidando o Antônio. Uma outra habilidade que nós temos, e vocês podem ver lá no slide, está ligada à assertividade, né? A assertividade, então, é muito importante eu ser assertivo, eu tentar perceber se o outro realmente conseguiu
a clareza, né? Como é que está a nossa forma de tratamento? É sempre a mudança, como é que é? Como é que eu estou? Eu estou preparado para essas relações? Então, sempre ser assertivo é algo importantíssimo dentro da negociação. A próxima habilidade que nós temos é a persistência. Olha, não confundam persistência com chatice. Você vai falar assim, como assim? Olha, tem pessoas que são persistentes e outras que são chato. Persistente é você insistir, mas com argumentos diferentes. Chato é aquele que fala para você todo dia a mesma coisa e não vai mudar nada, porque se você não muda seu discurso, é aquela história, né? Como é que você vai querer colher abacate se você está plantando, se você fica sempre plantando manga? Não vai conseguir nunca. Então, por isso é importante que você, quando você for ser persistente, você tenha uma outra habilidade que é conjunta, que é a criatividade. A criatividade está na inovação, em eu fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, se eu não consigo convencer o chinês por esse ponto, eu vou tentar um outro ponto, eu vou ter uma criatividade, pensar num outro desafio para fazer isso de forma diferente, ok? E por último, nós temos aí a empatia. Talvez a mais difícil de todas essas habilidades. Por quê? Porque empatia, o pessoal fala, é só colocar-se no lugar do outro. Doce ilusão. Porque empatia não é colocar-se no lugar do outro, é colocar-se no lugar do outro, sentindo o que o outro sente, pensando como o outro pensa. Seria praticamente a gente sair do nosso corpo, entrar no corpo do outro para ter os mesmos sentimentos. Tem gente que fala assim, eu tenho empatia, porque eu sei como você está se sentindo. Você sabe se você tiver passado pela mesma situação. E ainda às vezes não sabe. Vou dar um exemplo bem triste aqui, quando a gente perde um ente querido. Então, uma pessoa perdeu a mãe, por exemplo. Você chega lá e fala, meu amigo, né, bate na sua... eu sei como você está se sentindo. Não, você não sabe. Você imagina se você perdeu uma mãe. Por quê? Porque às vezes o teu relacionamento com a tua mãe é de uma forma, o dele é de outro. Então, mesmo assim, os sentimentos das pessoas são diferentes. Então, a gente imagina. Por isso que a empatia é muito difícil. Colocar-se no lugar do outro assim, e pensar como o outro pensa é a mesma. É muito. Não pense assim, faça para o outro aquilo que você gostaria que você fizesse para você. Para negociação, isso não vale. Porque você é diferente do outro. Então, você tem que pesquisar e saber o que o outro quer para oferecer. Caso contrário, você vai estar negociando com o seu espelho. Não é assim? Bom, terminando as habilidades, eu pergunto para você, quais são as habilidades de comunicação? Não é? Quais seriam essas habilidades? Dentro do que eu posso dizer para vocês, a maior habilidade na comunicação está como eu disse para vocês na aula passada, quando a gente vai perguntar para o outro algumas coisas, quando nós vamos esclarecer alguns pontos. Por quê, professora? Porque nós vamos esclarecer, nós temos que saber perguntar. E saber questionar é fazer perguntas abertas que não nos leve a respostas como sim ou apenas como não. Mas aquilo que a pessoa faça de uma forma que elucide a minha dúvida. Então, saber questionar é muito importante. Mas eu acredito que saber ouvir é tão importante como. Porque quando você ouve, você está aberto a ouvir, e ouvir não é escutar, tá? Deus não deu os 2 ouvidos, tá? E uma boca, mas a gente costuma utilizar 2 vezes mais a boca do que cada ouvido. E ouvir está em entender e tentar clarificar as dúvidas que eu tenho. Então, é muito importante. E tem o silêncio. O que é o silêncio, né? Sabe, olha que o silêncio fala muito mais do que qualquer palavra. E eu vou exemplificar isso.
Além de ser professora, né, eu trabalho numa empresa, né, tenho metas e muitas metas. E hoje é quinta, né? Na terça-feira, na segunda a gente não bateu as metas de um produto lá. Naquele dia nós não vendemos nenhum. Meu gerente regional, sabe o que ele fez? Ele me mandou um e-mail sem nem uma palavra. Só o anexo com as vendas das outras unidades. Então, a minha com 0 e das outras com os outros. Sabe como é que eu me senti? Um lixo. Então, às vezes o silêncio vale muito mais que muitas palavras. Porque nesses 20 anos que nós trabalhamos juntos, nunca ele tinha me mandado um e-mail sem uma palavra. Nem eu preferiria que ele tivesse, como diz a palavra, escrachado, falado, por que você não atingiu a meta? Não, ele não falou nada. Então, por isso que eu digo, às vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. E aí, eu trouxe para vocês uma frase, que vocês podem ver lá no slide, do Papa da Administração, né? Peter Drucker, que diz que o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, é isso, esse exemplo que eu trouxe para vocês é esse. Exatamente, ele não precisou dizer nada para eu entender a mensagem dele. Foi um chacoalhão, falou, minha filha, você vai vai sair do status quo ou não vai? Quando é que você vai me dar resultado? Afinal, a fila anda, não é assim? Então, a gente tem que pensar. E outra coisa, o corpo às vezes fala. Então, se o Antônio chega lá pro chinês e começar a tremer desse jeito, ele tiver algum papel na mão e começar a fazer assim, perdeu essa negociação. Então, a gente tem que saber ter a habilidade, todas essas que eu disse para vocês, e a habilidade de comunicação. E comunicação em negociação é primordial. Se você pode ter todas as outras, mas se você não tiver a habilidade de se comunicar, que é saber ouvir, saber questionar, e muitas vezes ficar em silêncio, porque tem horas que é melhor você ficar em silêncio e pensativo do que falar algo, você pode perder uma negociação. A partir daí, agora nós vamos resolver esse problema. Como é que a gente vai preparar a negociação lá para o Antônio, né? Primeira coisa, o que ele tem que ter? Antônio tem que ter foco e atenção para se preparar de forma grandiosa para essa negociação. Tem que ter paciência, porque esse chinês vai dar muita dor de cabeça para ele ainda. Paciência para entender, decodificar todos os sinais dessa negociação. Capacidade de se adaptar, né? Isso é óbvio. Raciocínio analítico, sabendo quais são os índices que eu posso ou não atingir e aonde eu posso chegar. E controlar o tempo. Então, dentre as 5 que nós escolhemos lá, que era para o Antônio treinar, ele vai ter que treinar principalmente essas 5 habilidades. Lógica de comunicação, ele já tem pronta. Ele já está preparado para essa parte da comunicação. Portanto, então, se nós formos pensar, o Antônio tem que ter foco no que faz, tem que ter paciência, tem que ter capacidade de se adaptar a tudo que for acontecer. Então, por isso que no planejamento ele já teve que fazer um checklist de possíveis opções. Vai ter que analisar cada uma das propostas de uma forma eficaz para não ter problemas depois e controlar o tempo. O tempo da negociação, o tempo de entrega, o tempo que ele tem disponível para realizar essa tarefa. Tranquilo? Primeira situação, problema, como se diz, foi mamão com açúcar. Agora nós vamos para a nossa segunda situação, problema. Vamos ver o vídeo de abertura? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí.
está chegando a hora de negociar. E Antônio cada vez mais preocupado, não é? Então vamos ver qual é a nossa situação problema agora? Opa! Quem vamos ajudar? O Antônio, né? Afinal de contas, chegou o dia da reunião de Antônio com como diz, o presidente da XI. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orientar Antônio como ele deve agir com o chinês. Criar um relacionamento de confiança com o chinês. Lembra o que eu falei para vocês na aula passada? Que o chinês adora presentear, mas tem que tomar cuidado com o presente, como por exemplo, um chapéu verde, que para ele é má sorte. Então cuidado aí. Entender o tipo psicológico do negociador da XI. Lembra que no início da situação problema anterior, nós falamos que ele era robótico, né? Que ele tinha um jeitão meio diferente? Pois então chegou a hora. Agora não dá mais para ter medo, não dá mais para ficar ansioso. É o segundo momento da negociação, quando eu vou encontrar a outra parte. Portanto, para encontrar a outra parte, eu preciso ter uma visão macro de tudo que está acontecendo e de como nós vamos proceder dentro da negociação. Como nós vamos fazer para que ela realmente seja um ganha-ganha e tenha um tempo longo de trabalho pela frente, né? De parceria, não de trabalho, de parceria entre ambos. Então, lá no slide, nós vamos começar a problematizar na situação problema. A negociação, ela deveria ser vista de maneira impessoal, não é assim? Uma vez que é um processo para solucionar o problema ou para propor um acordo, mas ela é sempre realizada por pessoas. Quando eu digo que ela é realizada por pessoas, não é? Nós temos pessoas de diversas formas, não é? Nós temos pessoas que são amigáveis, outras que nem tantos, outras pessoas que são extremamente desconfiadas. Cada um, porque as pessoas são diferentes no que tange não apenas a sua aparência física, mas os seus valores, o seu lado psicológico também. Portanto, nesse momento, nós precisamos entender quais são os fatores que vão influenciar nessa negociação e quais são os tipos de comportamento do negociador quando ele precisa fazer concessões. Professora, o que são concessões, né? Como a gente faz uma concessão em uma negociação? Concessão são quando você consegue dar algumas coisas que a outra parte está pedindo. Essa concessão pode ser no preço, pode ser no prazo, pode ser em desconto, pode ser talvez numa troca de favores, né? Ou então em parcerias. Então, concessões é abrir mão de alguma coisa. Cuidado! Conceder unilateralmente significa que apenas uma parte vai ceder. E se só uma parte for ceder, pode ser que nós tenhamos aqui um ganha-perde. Então, conceder unilateralmente, se você não tiver uma margem de negociação muito grande nessa parte, você pode estar incorrendo num risco muito grande de perder o processo como um todo. Então, o negociador, ele tem que saber que as concessões têm que ser feitas bilateralmente, tá? Deve ser dos dois e não apenas de uma parte. Marcar firme a posição. O que é marcar firme a posição? Quando eu marco firme minha posição e eu não saio dela, eu não tenho flexibilidade, eu posso simplesmente chegar a um conflito ou chegar a um impasse. E marcar firme a posição pode fazer com que esse impasse, depois disso, não tenha mais resultado nenhuma das nossas partes da negociação. E por último, barganhar. Barganha é troca. Se a troca for bom para ambos, perfeito. Caso ela não seja, é importante que nós tenhamos uma noção de quanto barganhar.
E aí eu volto a falar para vocês a importância, olha só, importância de nós sabermos as nossas margens, tá? Seja margem de prazo, seja margem de desconto, seja margem de concessões, de barganhas, nós temos que saber tudo. Índices, prazos, quem é meu fornecedor, quem não é, para que eu tenha tudo na minha mão, para que eu não quando eu fizer concessões, que não pode ser, que de repente seja unilaterais de alguma dessas coisas, não vai me prejudicar a negociação como um todo. A partir daí, nós vamos ter que falar para o Antônio que a informação, tudo isso está respaldado nas informações. Lá no slide, nós vamos perceber que o Antônio, ele precisa muito para se sentir, como eu posso dizer para vocês, para se sentir uma pessoa mais firme, que ele tenha poder e informação. E nós sabemos que a informação, ela é retirada de dados, né? Então, a princípio, nós temos dados que estão em todos os lugares, de todas as formas, né? A partir daí, eu tenho esse dado, o dado tem que ser tabulado para virar informação. Informação, por si, não é nada, a menos que essa informação vire o quê? Conhecimento. Afinal de contas, quando eu tenho conhecimento, esse conhecimento vai me dar o quê? Poder, né? Ó, vou ficar musculoso, ó, o Antônio musculoso aqui, certo? Então, o poder e informação andam juntas, não é assim? É ou não é? O que vocês acham? Claro, professora, afinal de contas, quando a professora falou, na aula passada, sobre o aumento do dólar, né? Essa informação vai me dar o poder de negociar com o outro. Então, é muito importante que eu tenha informações. E quando eu tenho informação, então, de como o outro é psicologicamente, eu vou me sentir muito mais confiante. E aí, nós vamos apresentar os tipos psicológicos, os principais, né, dos negociadores. O primeiro que nós temos é o tipo restritivo. O tipo restritivo é aquele que não faz concessões, que ele quer sempre levar vantagem em tudo. Então, uma negociação com ele será sempre um perde-ganha, né? Ele sempre vai querer ganhar. Alguém tem que perder para ele ganhar. Já o ardiloso é aquele que quer a todo momento influenciar e ganhar através da influência que ele tem. Então, nós não podemos deixar nosso psicológico ser influenciados por outros. E aqui, quando nós deixamos ser influenciado, nós também não teremos um ganha-ganha, ao contrário. Já por si só, né, como a gente diz, um tipo amigável é aquele fácil de você lidar, que faz concessões, que é flexível, é um tipo bacana. Mas o melhor mesmo, na minha visão, é quando você tem o confortável. Por quê? Porque o confortável é o ganha-ganha. O ganha-ganha é uma situação confortável psicologicamente, ela é boa tanto para o negociador do lado de cá, como do lado de lá. Então, eu posso dizer que o negociador A vai ficar tão contente como o negociador B. Então, se a negociação é boa para ambos, vai ficar muito melhor. Nesse sentido, vamos pensar, como é que nós vamos resolver a situação, problema do Antônio? Qual é o comportamento que vocês acham que ele tem que fazer com que o chinês tenha para que ele trabalhe e para que resolva essa negociação da melhor forma possível? Bom, nós vamos abandonar o ardiloso e vamos abandonar também o restritivo, não é? Ficamos com dois, então, o amigável e o confortável. Mas vamos lá no slide, então, ver como nós vamos resolver essa situação problema? Bom,
Você pode ver lá no slide que quando nós falamos em resolver essa situação, primeiramente nós temos que criar um relacionamento com o negociador da Xin. Como é que a gente cria um relacionamento? Vamos pensar. Lembra que nós falamos sobre o que ele deve fazer, a forma como ele deve fazer para dar presentes, que eles gostam de livros, mas nunca dê de 4, não é assim? 4 coisas de uma vez, porque para eles o número 4 é um número de superstição, alguma coisa assim. Então o Antônio deve criar um ambiente que seja satisfatório para o chinês. Porque ele já conhece a sua cultura, já conhece o seu costume e já conhece os seus valores. Então aqui nós temos o quê? Um ponto super positivo para o Antônio, porque ele já se debruçou sobre o conhecimento e ele sabe tudo isso. A partir daí, ele vai analisando tudo que ele sabe do chinês, o perfil psicológico do chinês, que é o bom para ele trabalhar junto, é qual? É o confortável. Afinal de contas, quando ele instituir um perfil psicológico para ambos que seja confortável, os dois irão trabalhar. A Xin e a empresa de publicidade digital terá feito a sua melhor negociação. Então, nesse caso aqui, o perfil escolhido é o perfil confortável. Nós não queremos, não é importante ser amigo, eu não preciso ter uma relação de amizade com ele. Eu quero uma relação de trabalho. Vamos separar as pessoas do problema. O problema nosso é uma negociação, então não preciso ser amigo. Se depois, durante várias negociações, essa amizade vier, perfeito. Mas agora, na primeira negociação, eu quero que seja confortável. Bom para mim e bom para o outro. Correto? Bom, resolvemos nossa segunda situação problema, agora nós vamos para a terceira situação problema. E eu vou convidar vocês a ver o vídeo de abertura dessa terceira situação problema. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Bom, vimos que o melhor estilo é criar, né, um ambiente favorável e nós temos um relacionamento confortável. Mas para isso, as pessoas têm que ter confiança no outro, tem que saber que a empresa é uma empresa sólida, você vai negociar com uma empresa que você confia. Então, provavelmente, tudo que o Antônio fez para conhecer a Xin, já fez a empresa do Antônio. Portanto, nós chegamos agora numa relação quase de empate entre conhecimento entre ambos. Vamos ver, então, qual é o problema do Antônio nessa terceira situação? Lá no slide, eu chamo vocês para ver a nossa terceira situação problema. O que nós vamos fazer, então, né? Como nós vamos ajudar? Nós vamos ajudar Antônio, que durante a negociação face a face agora com o presidente da Xin, percebeu que o executivo agia sempre de maneira muito bem pensada. Então, ele é uma pessoa analítica, nós já percebemos isso, né? Ser muito bem pensado, deve ser uma pessoa ponderada, afinal de contas, ele traçou ali o perfil. E o que nós vamos fazer? Então, nós vamos pensar na preparação de um documento relatório que irá compor o plano de preparação para a negociação comercial e preparar uma lista com 6 ferramentas psicológicas que vai ajudar, nesse caso, o Antônio. Quais são as principais ferramentas, então? Então, quando nós falamos de quais são essas ferramentas e como nós vamos fazer, a primeira coisa que nós temos que pensar é como fazer isso. Nós vamos começar entendendo que a negociação, ela é um episódio no qual o negociador,
é levado a tomar várias decisões. Lembram da árvore, a árvore da decisão da aula passada? Das vantagens? Pois então, aqui está, ó. Quase sempre nós somos pressionados pelo tempo. É aquela história, tempo é dinheiro, não é? Uma das principais heurísticas presentes no processo da negociação é que as pessoas conheçam a negociação e já comecem, a negociação já pensando em que estão em uma competição com a outra parte. Então, quando nós falamos, isso não é legal, nós não estamos numa competição. Nós temos que pensar que nós estamos em uma parceria, não é? Porque nós temos que ser parceiros, né? Então, o outro lado tem que ser parceiro meu, para que nós dois chegamos a um acordo. Porque nós só fazemos acordo quando nós temos uma parceria. Então, nesse caso, quais são, como nós vamos resolver essa situação-problema? Ela não é tão difícil assim de fazer, né? Porque a primeira coisa, nós temos que fazer um checklist de quais serão as ferramentas que nós vamos utilizar para preparar esse nosso contrato, né? Redigir, analisar as cláusulas que ali terão. Então, lá no slide, nós vamos ver essas 6 ferramentas que eu trouxe para vocês, que nós podemos dizer que são, principalmente, né? A disponibilidade. O que é disponibilidade? Como o próprio nome diz, eu estar disponível, aberto para a negociação. Escalonamento ou agravamento. Então, nós vamos escalonar esses processos, né? E visando para que não haja o agravamento das situações. Reciprocidade, que seja bom para ambos os dois. Ancoragem, como nós já falamos na aula passada, né? É sempre importante que nós tenhamos um processo de uma negociação, não por posições, mas sim por interesses, né? Quando nós falarmos do framing. Um excesso de confiança nem sempre é bom, porque quando eu confio demais, eu posso deixar... Lembra que eu falei que a adrenalina é boa? Porque às vezes a adrenalina pode dar para mim uma confiança de pouco. Eu ia assim com o pé atrás. Eu sei o que eu estou fazendo, mas é importante que nesse momento que eu esteja negociando, né, que estejamos aqui nessa negociação, e vocês vão ver aqui o Antônio, né? O Antônio, vamos pôr com o Antônio, esse bonitinho aqui de cabelinho preto, né? E o Sil da Xim é esse senhor grisalho, que já tem muito mais conhecimento, por isso ele pode ter até um excesso de confiança, vai poder ser uma ferramenta que está intimidando o Antônio. Não é assim? Então, cuidado com isso. E nesse sentido, quanto mais nós tivermos posições, mais cartas na manga nós tivermos, melhor será a nossa negociação. Portanto, para resolver a situação-problema, nós temos que fazer um checklist de quais são as ferramentas psicológicas que eu vou utilizar nessa negociação. Então, aí eu tenho, além disso, quando a gente fala, separe as pessoas do problema. Professora, o que você quer dizer com isso? Que é o seguinte, não queira, se não der certo essa negociação com a Xim, não é por causa do chinês que veio, mas talvez porque o produto que eu tenha não vai dar certo, porque as condições e os prazos que ele está colocando não é o ideal para mim, alguma coisa que ele queira eu não possa fornecer. Exemplo, se ele quiser que eu contrate um ator aí para fazer a propaganda para ele, e aquele ator por alguma coisa não quiser, isso é culpa não, isso simplesmente não deu certo por causa do problema em si e não da pessoa, ok? Então, nós resolvemos a nossa terceira situação-problema e agora nós vamos chamar o vídeo para dar abertura para a nossa última situação-problema, que é a quarta. Vamos conhecer qual é?
Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Até agora a gente falou de várias negociações comerciais, mas a gente viu praticamente só coisa, como eu posso dizer, intrínseca. Nós vimos quais são os tipos de psicológicos de negociadores. Aí você está falando assim, mas professora, por que a gente está falando de habilidades do negociador? Não estamos falando de como que vende, como é que compra. Mas se você já parou para pensar que a negociação é feita por pessoas? Se ela é feita por pessoas, mesmo que você tenha um produto, esse produto está ligado, talvez, e condicionada à ação dessas pessoas? E é exatamente isso que nós vamos ver agora dentro da situação problema. Mas antes de nós falarmos da situação problema, né? Eu gostaria de falar para vocês, não esquecer também de fazer uma reflexão, e aí eu quero dizer, de quais são, na empresa que você trabalha ou na cidade que você mora, quais são os fatores principais ou produtos principais que são negociados. Quais seriam os fatores que você acredita ser interessantes e quais as técnicas que vocês utilizariam para negociar esses produtos e serviços? Então, vá pensando aí, tá? Pensem bem no que a professora está dizendo. Bom, chegamos à nossa última situação problema. Quem vamos ajudar? Nós vamos ajudar Antônio, que foi para a segunda reunião. Porque a primeira reunião, lembra que nós falamos de tempo e paciência? Bom, quem diz que uma negociação é fechada no primeiro encontro? Às vezes não, às vezes vão em muitos. Como eu falei para vocês no nosso encontro anterior, é muito mais tranquilo quando nós fazemos no primeiro encontro, porque ele é menos desgastante. Você já fechou, talvez não saia nem a melhor negociação, mas ele é mais tranquila. Quando mais encontros você tem, mais concessões são feitas, mais impasses são encontrados, porém, mais possibilidades de chegar a um acordo você tem também, né? Vai depender do quê? Do seu poder de convencimento, que o seu produto é maravilhoso e que vai atender a todas as expectativas da outra parte. Então, Antônio foi para a segunda reunião com o presidente da Xim. Esse era o momento de combinar o quê? Os termos do negócio. E aqui é o perigo, né? Quais serão os termos? O que a Xim vai exigir? O que nós vamos fazer? Bom, vocês viram lá na unidade que, nesse caso aqui, o chinês não abre mão de que o Renato, né, que é outra pessoa, faça o projeto e que o Antônio custeie o valor desse projeto. Então, ele quer a parceria do Renato nesse projeto. Também ele propôs como a forma de pagamento em 2 anos. Aí pergunto, será que o Antônio tem caixa para conseguir fazer, além de pagar o Renato, trabalhar com esse prazo de 2 anos para recebimento do projeto? Talvez não. Então, são coisas que a gente tem que... Por isso que eu falei que a gente tem que conhecer qual é o nosso fluxo, qual é a nossa capacidade de empreendimento, qual é a nossa capacidade de trabalhar todas essas coisas. Nesse sentido, é importantíssimo, tá? A preparação, não é? Eu digo que a preparação é como um lavrador que prepara o seu terreno para o plantio. Às vezes a terra pode estar precisando de um calcário, não é? De um adubo, ou ela está muito alcalina. Então ele vai ter que trabalhar esse pH da terra, tirar as ervas daninhas, para depois semear, jogar as sementes.
Não é assim? Você não sai jogando semente numa terra cheia de mato, dura, sem estar preparada. Você pode até jogar, mas você não vai colher nada, não é? Então, por isso eu digo que a preparação é algo muito importante. Sun Tzu era, não sei se vocês já leram aquele livro, A Arte da Guerra, ele dizia o seguinte, e eu ponho isso muito, eu faço uma contextualização dessa, talvez eu não saiba falar certinho como ele está escrito no livro, mas o sentido é o mesmo, e eu faço uma contextualização muito grande dessa frase de Sun Tzu com a preparação. Diz que quando você conhece, você não conhece a você e ao seu inimigo, todas sempre haverá derrotas. Quando você conhece você e você não conhece seu inimigo, para cada vitória sua, você vai ter uma derrota. Quando você conhece bem o seu inimigo, você pode ter derrotas, mas ao final você vai ganhar a guerra. Então, Sun Tzu fala muito bem disso, que é a preparação. Que quando você conhece ambas as partes, não precisa temer. Talvez seja demorado, mas você ganha no final. E isso é importante, nós conhecemos, sabermos de tudo. E o Antônio pode ficar tranquilo, ele pode ter medo, mas ele já sabe, ele se preparou para isso. Está na hora dele arregaçar a manga e ir à negociação. Então, por isso, vamos ajudar o Antônio? Lá no slide nós vamos perceber, então, que a negociação 3D talvez seja uma técnica muito bacana para ele utilizar. O que é a negociação 3D, como ela diz, né? Ela tem 3 lados. O primeiro é a tática, né? Qual é a tática que ele vai escolher para negociar? Como vai ser desenhada essa negociação, o desenho dessa negociação, né? Como ele vai desenhar isso? No caso aqui também, a configuração. Então, quando nós falamos de uma negociação 3D, nós temos esses três fatores. Mas e como funciona esses 3 fatores de uma negociação 3D? Primeira coisa, nós temos que identificar e fazer movimento com os 2 objetivos principais da negociação 3D, que é, primeiro, reivindicar um valor para si ou criar um novo valor para todos os envolvidos. Lembra que eu falei para vocês que no planejamento a gente tem que saber a importância do nosso produto? E eu não falei para vocês que o Antônio devia estar autoconfiante, porque se o chinês cruzou os mares para vir conhecer a empresa do Antônio aqui, é porque algo muito bacana ele via nessa empresa? Então eu sei que o Antônio já sabe que ele tem um valor para si. Então ele tem uma tática, tá? E tem desenhado ali na cabeça dele já essa negociação. E a configuração vai se dar no momento em que ele agregar valor para si, né? Ou então aumentar o valor para ambos os envolvidos. E como é que ele pode fazer isso? Bom, um segundo tipo além da negociação 3D, que é quando você consegue aumentar o valor do seu produto, ou então valorizar, agregar valor para ambas as partes, ele começa a pensar como é que ele vai fazer isso, né? E aí a gente entende que existe o método a tática, ou o método de negociação da Harvard, que vê 4 fatores importantíssimos. O primeiro deles, se vocês quiserem analisar lá no slide, o primeiro deles são as pessoas, né? Pessoas são diferentes em si. Cada uma tem, como a gente disse, a sua cultura, os seus valores, a forma de conhecimento e também do seu poder. Então, as pessoas são os atores principais de um método de negociação levado por Harvard. Porém, existem os interesses. Quais são os interesses dessa negociação? Lembra que nós falamos da negociação por interesse, quando é bom para ambas as partes, né? Eu vou criar um relacionamento? Muito melhor, então, eu ter um interesse do que por posições.
Quando nós falamos de posições, nós temos que lembrar de opções. Quando eu crio opções, e aqui o método da Harvard, ele parece com a negociação 3D, porque as opções é de criar valor, né, para um produto ou agregar valor a um produto que já existe. Então, quando eu vou agregar ou criar, eu vou dar opções, né, de ganhos mútuos, ou seja, para ambos, opções de ganhos, entre outros. Eu vou estabelecer critérios. Que critérios que são? Aqui esses critérios podem ser índices, pode ser prazos, pode ser fatores culturais. Então, os critérios, por exemplo, num contrato, vamos firmar um contrato com a empresa X. O que eu vou fazer nessa empresa? Como é que eu vou reivindicar esse contrato? Critérios. Bom, eu vou pôr o prazo de entrega, que será de tantos dias, se vai ser lá na China ou se vai ser aqui no Brasil, que ele vai vir retirar essa mídia. No caso deles não, porque como é digital, né, então vai ser inserido numa plataforma provavelmente. Mas vamos supor que o produto do Antônio não fosse digital, fosse físico. Então, onde será retirado? Quem vai pagar o frete? Se é o comprador ou o vendedor? Qual é as formas de pagamento? Se vai ser parcelado ou não? Se vai ter juros ou não? Qual a moeda? Então, tudo isso são critérios que têm estabelecido ali. Exemplo, troca. Como é que eu vou usar essa troca? Ah, eu vou usar uma logística reversa, não vou, eu vou pagar o frete do retorno. Então, tudo isso são critérios. Sabe aquelas linhas que estão no contrato? Das obrigações do fornecedor, do contratado e das obrigações do contratante. Isso tem que ser. Qual é o fórum de discussões para devidos ajustes? Tudo isso no contrato. Tendo depois a assinatura de ambas as partes, a rúbrica de testemunhas também, para dizer que aquele contrato foi firmado. Então, como é que nós vamos conseguir ajudar o Antônio a resolver esse problema? Primeiro, o que o Antônio vai fazer? Ele vai reivindicar valor e criar valor ao seu produto, né? A tática que ele vai usar da negociação 3D está ligada principalmente a como isso vai se desenrolar. Então, vamos lembrar aqui. Vamos resolver esse problema juntos, né? Conversando aqui. Bom, o chinês quer que o Renato faça esse projeto e ele vai pagar durante 2 anos, dividido em 2 anos. E aí, Antônio tem caixa para isso? Se não tem, qual é a forma que ele vai fazer? Como ele vai desenhar? Como é que ele vai configurar essa negociação? Ele vai ter que pedir para o Renato, como ele não tem condições de pagar isso sozinho, ou ele conversa com o chinês de diminuir o prazo, porque o chinês não está cobrando, não está reclamando de valor de jeito nenhum, ele paga quanto precisar. Então, eu posso aumentar esse valor, combinar com o chinês, tudo bem, eu vou conceder, nós vamos fazer isso em 2 anos, mas eu vou ter que colocar juros aí anualmente. Então, tudo bem, ele vai concordar. E para resolver o problema do Renato, já que o Antônio não tem desembolso, faz uma parceria, uma sociedade nessa parte do produto. Ou então, que convencer o chinês a trocar uma outra pessoa para fazer o projeto. Mostrar para ele que ele tem designers tão bons na empresa, que o Antônio tem designers tão bons quanto o Renato. Essas são as 2 opções que ele pode ter. Então, vejam, quando nós vamos para uma negociação, e ele já sabia, porque isso foi falado na primeira reunião, nessa segunda nós temos essas opções de ganhos para ambos. Moça, tudo bem, se você quer o Renato, eu vou ter que aumentar esse valor. Se você não quiser e você aceitar um que eu tenho tão bom quanto, a gente mantém no mesmo patamar. Vocês estão vendo que tudo isso está realizado na forma de como nós procedemos dentro de um contrato? Então, nós temos que conhecer a outra parte, nós temos que agregar valor ao nosso produto ou então para ambos. Como é que a gente agrega valor para o nosso? Bom, deixando no mesmo patamar, né? E fazendo com o meu funcionário. Agora, se é valor para ambos, vai ser mais caro, mas eu vou contratar o Renato. Então, fácil? Não, não é. Mas
Mas tudo isso vai diálogo, vai a comunicação, vai a forma de se enxergar a negociação como um todo. E agora o Antônio já está tranquilo, porque ele já passou o medo inicial. Ele ainda tem algumas ressalvas? Tem, nós vamos ver na próxima teleaula. Mas agora ele já está mais tranquilo porque ele sabe o produto que ele tem e como ele pode negociar isso com o presidente da Xim. Portanto, chegou a hora de nós conhecermos, né, o que eu posso dizer, a nossa última situação problema, que não é uma situação problema, mas é uma situação hipotética de problema onde nós vamos provocar novas situações. Por isso, eu queria convidá-los a ver o vídeo para dar início à nossa parte de provocando novas situações. Vamos ver? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Bom, nós estamos quase chegando ao final da nossa aula. Mas quando a gente eu quero provocar algumas situações de reflexão para vocês. Eu tenho certeza que 99% de vocês já assistiram. E se não assistiram, eu indico assistir aquele filme Uma Linda Mulher. Lembram? Ah, então. É um clássico do cinema. E um dos momentos lá, o Richard Gere, né, estava contratando não estava contratando, estava chegando na cidade e foi pedir uma informação e ela era prostituta. Aí ela achou que ele queria um programa. Ela falou, não, eu estou perdida, eu queria de auxílio. Aí ela falou quanto que ele pagava, tal. Ele ofereceu lá, não sei quanto, ela falou, por esse preço eu te levo. Aí pegou e foi junto com ele. E aí começou a conversar, fazer perguntas, né? Olha só, questionamentos, para entender como que era, para criar confiança, porque vai que essa menina está me levando para um lugar errado. Aí ela começou a conversar com ele, ele perguntou para ela quanto que era o programa dela. Ela falou que era $100. Ele falou, por programa? Ela falou, não, por hora. Aí como ele é um cara extremamente observador, analítico, como o chinês da Xim, ele falou assim, como que você pode fazer um programa $100 por hora e ter a sua bota presa por um alfinete? Aí ele começou a quebrar a autoconfiança dela. Então, vejam, muitas vezes a nossa fala tem que condizer com a realidade. Então, ela estava querendo criar um ambiente que não existia. Portanto, e aí eu quero criar, né, provocar a última situação com vocês de reflexão, lá no slide nós vamos ver qual é. Bom, eu acho que a provocação aqui dessa teleaula está mais ligada a uma reflexão mesmo de como a gente trabalha. Então, de que forma, em uma negociação programada, robotizada, pode prejudicar ou ajudar os negociadores? Vamos decodificar essa palavra robotizada como uma pessoa analítica, não é? Aquela analítica que sabe tudo, que já estudou todas as partes. Como é que ela pode estragar ou ajudar? Eu posso dizer para vocês que vai depender muito, tá? Para ajudar, ela vai estragar. Se a outra parte não estiver preparada, ela vai ter o quê? Vai ser uma negociação com concessões unilaterais. Porque se eu não estou preparada, eu vou começar a conceder, eu não conheço minhas margens, então eu posso perder. Mas quando ela é preparada, bem, como se diz, substanciada, ambos terão algo como ganha-ganha. Então não tem esse problema. A robotização não é um problema. Ela só é um problema quando você não domina o seu conhecimento, o seu tempo e a informação, ok?
Bom, chegou a hora de nós conversarmos, né? O diálogo com o professor, a hora da gente tirar as dúvidas e responder as perguntas de vocês. Será que nós temos perguntas hoje? Ah, eu acredito que sim. Então eu vou pedir para que aumente a letra muito grande, porque a professora não enxerga mesmo de óculos. Perceberam? Hoje a professora está de óculos, né? Mas vou ter que tirar porque ela é cega, de perto que ela não enxerga de longe. Vamos lá, bem-vindo uma pergunta, não sei da onde, mas um super beijo para quem mandou, tá? Existe a hora certa de se trabalhar com a negociação 3D? Se sim, qual é o momento para usá-la? Não, Ana, é que está realmente muito pequeno, eu teria que aumentar o tamanho do prompt, tá? Só ajudando aqui. Pessoal, ao vivo é assim, pá, que pá, tá? Bom, aí agora tá melhorando, só de aumentar mais um pouquinho a parte de cima vai ficar show. Então, existe hora certa para trabalhar com a negociação 3D? Olha, sabe qual que é o melhor momento de usá-la? Quando você está preparado. A negociação 3D, como ela diz de criar o valor, ela está sempre ligada à parte de como você vai entender esse programa. Exemplo aí o Antônio. Vamos pegar o Antônio. Agora, é o momento dele usar a 3D? É, porque ele já sabe o valor do seu produto, ele sabe o quanto é importante para a outra parte utilizar o produto e tudo isso vai fazer com que ele se sinta mais seguro. Então, ele vai poder fazer um contrato com todas as formas, melhorando tudo que está. Então, respondi a primeira pergunta. Vamos ver se a outra pergunta. Outra pergunta sim. Vamos lá. Professora, existe um tempo certo para abandonar uma negociação? Existe. Existe sim. Tá? Que bom que vocês fizeram essa pergunta. Eu não sei quem fez, mas um super beijo para vocês. Quando você vê que você já gastou todas as suas cartas e a sua margem de negociação não dá mais para baixar e o outro é inflexível, é melhor parar. Ou se você está vendo que vai ser um perde para você, que o outro quer ganhar as suas custas, deixe. Vá procurar outro cliente. O mercado está grande, depende de nós fazermos esse trabalho. Então, cuidado com as margens, cuidado com os processos. Temos que abandonar sim. O ideal é não abandonar, é ser persistente. Mas eu que está sendo intolerante, deixa para lá. Se não, você que tem valor, seu produto tem valor, você sabe disso. Então, para que você vai jogar no lixo? Não é? Professora, dê um exemplo de um tipo de comportamento do negociador conceder unilateralmente. Tá, vamos lá. Você está precisando comprar um carro, certo? E você precisa de um carro que tenha tração nas 4 rodas, tá? Quando você está nessa negociação, você quer comprar um carro de 4 rodas, desculpa, 4 rodas não, tração nas 4 rodas, professor, todo carro tem 4 rodas. Essa tração nas 4 rodas é porque você precisa um solo íngreme, alguma coisa assim. Então, você vai ter que muitas vezes pagar mais por aquele carro, porque não é um carro que de repente na tua região tem muito. Então, talvez você vai ter que pagar aquele valor maior para outra parte. Então, seria mais coisas unilaterais. Mas eu posso dar um outro exemplo para vocês, que seria um perde-ganha. Quando você está enforcado até aqui e precisa pagar alguma coisa, o que você vai e faz? Um empréstimo. Diz para mim, empréstimo é bom para quem? Normalmente, né? Para quem empresta o dinheiro, porque os bancos e as financiadoras, você já viu alguma financiadora pobre? Não. Então, é unilateral por quê? Porque ele tem força, não é que você não vai ganhar, você vai ganhar também, só que ele tem muito mais força para atuar do que você sobre ele. Então, a força dele é muito maior, ok? Vamos ver, tem mais uma aqui. Professora, pode dar uma melhor explicação sobre a negociação 3D? A negociação 3D ela é baseada na tática, nós vimos lá, né? No desenho da negociação e na sua configuração. Mas quais são esses 3 objetivos dessa negociação? Qual seria?
seria você criar valor para o seu produto ou agregar um valor para ambos. Vamos pegar um exemplo. Você tem um óculos, vamos pegar o óculos da professora, tá? Só que esse óculos é um óculos comum, tá? Perfeito. Mas se você tem uma pessoa que precisa de um óculos, essa pessoa seja alérgica a algum produto que a maioria dos óculos tem, e você descobrir um produto que para aquela pessoa esse óculos não dará alergia, você não acabou de criar valor para o seu produto? Então, isso que eu digo para vocês, criar valor é algo que vai fazer com que seu produto seja desejado do outro. Lembra do exemplo não sei se foi para vocês que eu falei, mas da Apple, não é? Steve Jobs. Steve Jobs conseguiu criar valor para a empresa dele. Ele conseguiu, no design, na configuração da empresa dele, fazer com que as pessoas criassem Apple maníacos, né? Que desejam aquele produto. E isso não tem dinheiro que pague, não é assim? Então, quando eu tenho um produto diferenciado no mercado, eu estou usando a tática da negociação 3D, que eu estou agregando valor para o meu produto e satisfação para o meu cliente. Bom, eu espero que hoje não tenha, pela situação total aqui, né, que não choveu aqui dentro, está muito bem. Eu desejo a vocês um bom final de semana, não esqueçam de ir lá no fórum, eu vou postar para vocês algumas dicas lá no próximo fórum agora de livros, eu prometo, tá? Além de livros, filmes, várias coisas para vocês. Vou indicar para vocês ficarem chuchu beleza, como diz as negociações. Então, que Deus abençoe vocês, que tenham um excelente feriado, descansem, mas não esqueçam de estudar um pouquinho, porque a disciplina está quase acabando. Fiquem com Deus. Em toda negociação, chega um momento em que as partes precisam discutir seus interesses. E quando isso acontece, elas irão usar todas as técnicas e táticas que possuem para atingir seus objetivos. Um bom negociador deve saber como respeitar os limites do outro e também não deixar seus valores e crenças pessoais afetarem uma negociação comercial. Muitas vezes insistimos em uma ideia e tentamos convencer os outros de que ela é necessária. Essa persistência pode ser algo bom, mas saber fazer concessões é tão importante quanto saber insistir. Existem 3 comportamentos que podem ser adotados sem precisar levar a negociação a extremos: conceder unilateralmente, manter firme a posição e barganhar. Conceder unilateralmente é abrir mão de algo que se deseja sem pedir nada em troca, o que pode trazer a sensação de que não conseguiu conduzir uma boa negociação. Manter firme a posição é marcar seu posicionamento e não se afastar dele. Isso pode gerar conflitos e impasses entre as partes, prolongando a negociação. Barganhar é pedir e fazer concessões que aumentem o ganho das duas partes. Isso pode significar abrir mão de algumas coisas em troca de uma situação mais interessante. O comportamento de barganha é ideal para que todas as partes consigam sair satisfeitas da negociação, mas nem sempre é o que acontece. Você já ouviu falar em MANA? Essa é uma sigla para Melhor Alternativa para um Acordo Negociado, e é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro das negociações, ajudando a definir e decidir um objetivo ideal. Algumas ferramentas psicológicas podem influenciar um negociador no momento da negociação cara a cara, como a disponibilidade, o escalonamento, a reciprocidade, a ancoragem, o excesso de confiança e o framing. Um bom negociador deve relembrar essas ferramentas antes de entrar em um processo de negociação importante. Assim, ele pode se planejar para usá-las ao seu favor. Além das técnicas tradicionais, a principal técnica moderna é a negociação 3D, que propõe uma abordagem envolvendo 3 dimensões na negociação. A primeira é a dimensão tática, já conhecida dos negociadores. A segunda é a do design da negociação. E a terceira é a da configuração. Ao atuar na terceira dimensão, o negociante irá identificar e fazer movimentos com 2 objetivos principais: reivindicar mais valor para si ou criar novo valor para todos os envolvidos.
Há também o método de Harvard, que apresenta 4 princípios nos quais a negociação deve ser baseada: pessoas, interesses, opções e critérios. Nesse método, o objetivo da negociação será de criar e distribuir valor de forma justa entre os participantes. Busque mais informações sobre esse tema e se mantenha atualizado sobre as novas estratégias de negociação que você pode implementar em seus negócios. Até mais!